Essa aqui é uma lista de exercícios sobre conceitos em genética. Nessa lista só tem 3 questões, mas eu acho que é o suficiente para vocês entenderem esses conceitos, tá bom? Então vamos lá começar a nossa brincadeira. Olha o primeiro exercício. Nesse primeiro exercício, a gente vai fazer uma correlação entre a expressão e o significado dela. Essa caixinha que está aqui em amarelo seria a alternativa que você vai selecionar de acordo com aquilo que você for montar, com o esquema que você for montar, tá bom? Sobre o vocabulário genético, associe corretamente. Quais são as palavras? Então, existe a palavra genótipo, fenótipo, gene e heredograma. Então, nós temos aqui 4 expressões que a gente usa conforme a gente está estudando genética. E embaixo, nas letras A, B, C e D, a gente tem o que é, a gente tem o conceito de cada uma dessas palavras, tá bom? Então, eu vou escrevendo aqui do lado qual que seria a resposta de acordo com o conceito que foi dado. Primeira letra, letra A. Na letra A, a gente tem a seguinte descrição. Existe em genética uma palavra que a gente usa para se referir à montagem de um grupo familiar, um esquema que você faz, um mapa que você faz. Nesse mapa você usa símbolos, cada símbolo representa um indivíduo da família, certo? E esse mapa ele é conhecido também com outros nomes, tá bom? Você pode chamar ele de genealogia, mapa familiar ou pedigree. Então, quais das palavrinhas que estão citadas acima que tem esse conceito aí dentro da genética quando a gente está estudando? Falou em mapa familiar, em genealogia, qual é a outra expressão que a gente também pode usar para se referir a ele? Ele é mais direcionado, tá? Para quem procura um aconselhamento genético, como é o nome que a gente dá, ele é mais direcionado quando a pessoa ela tá com algum problema, tem alguma herança desagradável na família, e aí ela quer saber, puxa, será que um filho meu ele vai ter esse problema? Então, ele vai atrás de um especialista. Então, quanto mais informação você tiver, melhor, porque daí ele vai ser mais preciso nos cálculos que ele vai fazer para descobrir e te passar. Então, essa primeira aqui, a resposta é heredograma. A próxima palavra aqui, ó, a letra B. Cada segmento, cada partezinha do DNA que é capaz de transcrever a sua mensagem numa molécula de RNA. Uma vez que eu fiz esse RNA, ele vai no citoplasma da célula, tá? Se associa com o ribossomo e ocorre a síntese de proteínas, a produção de proteínas, ou seja, estou expressando a informação que está lá no meu DNA. Como é o nome desse pequeno pedacinho que está no DNA, que tem essa informação? Aqui, a nossa palavrinha mágica que responde a letra B é gene. Próxima letrinha nossa, que é a letra C. Qual que é a expressão que a gente usa lá em genética que faz menção à constituição genética de um organismo ou o conjunto de genes que o indivíduo tem que ele herdou da família dele? Então, a gente tem o nosso patrimônio genético. Nós recebemos essa herança dos nossos pais, tá? Então, esse conjunto tá lá no seu DNA, todos os genes que você tem, o conjunto deles a gente chama de genótipo. Então, a informação está lá, mas essa informação ela vai ser expressada. Aí, em genética, existe uma palavra que nós usamos para nos referirmos a toda a expressão desse genótipo, tudo aquilo que o indivíduo está manifestando em termos de características. Sejam características que estão dentro, então você não consegue ver, sejam características que estão fora, então é visual, você percebe. Então, é a cor do olho, a altura da pessoa, como que é o cabelo, o formato do nariz, sabe? A cor da pele, tá bom? Até traços comportamentais também. Em genética, a gente faz menção a essa palavrinha que tá lá, tá? Tudo isso já está determinado geneticamente, tudo isso tá lá no seu genótipo. Uma coisa tá no DNA, a outra coisa é ele ser expressado, virar uma informação. Que expressão que é essa? É o fenótipo. Sossegadinho, né? Sossegadinho? Então, aqui, algumas pequenas palavras que a gente fez a correlação. Então, olhando e fazendo a nossa associação, o número 1
Se você olhar aqui, ó, o número 1, qual letra que apareceu? C. O 2, D. O 3, letra B. E o 4, A. A nossa alternativa, então, é a letra B de bola. Marca aí no seu gabarito bonitinho. A associação correta das respostas deu para a gente a letra B como sendo a nossa opção correta. Vou passar para o próximo exercício. Olha esse daqui. Existe uma outra palavrinha em genética que a gente precisa ter muito bem entendida na nossa vida. Quando a gente está fazendo exercício, essas palavras aparecem. E quando elas aparecem, a gente precisa saber formar no espaço, enxergar no espaço a representação disso, tá bom? Então, a gente tem genes, que é aquele pedacinho do DNA que tem uma informação que vai ser expressada. Esses genes, olhando para o par de cromossomos homólogos, né, que um é de origem paterna, o outro de origem materna, esses DNAs têm o mesmo tamanho e possuem esses genes que são correspondentes. Então, esses genes que a gente recebe dos nossos genitores, eles podem conter a mesma informação ou informações diferentes, tá bom? Então, quando a gente fala que um indivíduo é heterozigoto, o que a gente está querendo dizer? Pega agora a interpretação dessa palavra, ó. Heterozigoto. Hétero significa diferente. Zigoto é a primeira célula que se forma durante a formação de um novo indivíduo a partir da fecundação. Então, esse indivíduo que foi formado, o material genético que está lá nesse bebezinho que está em desenvolvimento, essa primeira célula que se formou, ele tem os genes diferentes. É isso que está querendo dizer. Porque pode acontecer de seu pai e sua mãe mandarem para você, a partir do DNA deles, a mesma informação. Quando é a mesma informação, a gente usa uma outra palavra. A gente usa a expressão homozigoto. Homo significa igual. Zigoto, mesma coisa. Então, quando a gente fala que um indivíduo ele é homozigoto, a gente está querendo dizer que os genes dele são iguais. Iguais no sentido de manifestarem a mesma informação. Não igual porque a sequência de bases nitrogenadas do DNA é igual. Não é por conta disso. É por conta da expressão desse gene. E quando a gente fala que o indivíduo ele é heterozigoto, nós estamos querendo dizer o quê? Que esses genes são diferentes. Que genes são esses? São aqueles genes que estão no par de cromossomos homólogos. Então, eu estou olhando para o que você recebeu do seu pai, olhando para aquele que você recebeu da sua mãe. Então, eu estou comparando um com o outro. E aí eu vejo, é a mesma informação que está sendo expressada? É igual a informação? Se for igual, eu falo que o indivíduo é homozigoto. Se for diferente, eu falo que ele é heterozigoto. Agora, vamos ver qual a alternativa que se encaixa nisso. Porque aqui eu estou perguntando, ó, qual é o significado do termo heterozigoto. Então, vamos analisar cada uma das afirmações para ver o que está certo, onde está errado. Então, na letra A, vamos lá. Heterozigotos são indivíduos que possuem o mesmo gene alelo, tá? Esses genes que são correspondentes, nós falamos que eles são alelos. Eles possuem o mesmo alelo em um mesmo lugarzinho, o mesmo locus e em cromossomos homólogos. Tá errado porque não é o mesmo gene, são diferentes. Vamos para a letra B. Os heterozigotos são indivíduos que apresentam alterações cromossômicas em todo o conjunto de cromossomos? Tá certo ou tá errado isso daqui? Em genética, a gente chama isso daqui de aneuploidia, que é quando o indivíduo ele possui o quê? Alteração lá no cromossomo dele. Erro na quantidade. Pode ser um erro na estrutura do DNA. Vou dar um exemplo de aneuploidia para vocês terem noção. A síndrome de Down é uma alteração cromossômica, é uma aneuploidia, é um erro na quantidade.
As crianças, os indivíduos que têm a síndrome de Down, que é a mais conhecida, têm uma quantidade de cromossomos diferente de um indivíduo que é normal. Qual que é a quantidade do indivíduo normal? 46 cromossomos. O indivíduo que tem a síndrome de Down, ele tem 47. Todas as células do corpo dele vai ter 47, tirando as células reprodutoras, tá? As outras células que são somáticas, que são células diploides, elas vão ter quantidade a mais, todas elas. Agora, olha só a letra C. Vamos na letra C. O que ela diz? Indivíduos que são heterozigotos são aqueles que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus e em cromossomos homólogos. Então, qual que é o grifado aqui? Estou procurando a definição da palavra heterozigoto. Encontrei. Porque para ser um heterozigoto, o que eu preciso ver? Que o par de homólogos que esse cara tem genes que são correspondentes. Esses genes nós chamamos de genes alelos. Para o cara ser heterozigoto, é porque os alelos são diferentes. Tá aqui nossa resposta, chegamos. A última alternativa, gente, a última. Fala assim, que o indivíduo que é heterozigoto, ele apresenta genes que só se expressam aos pares. Crianças, essa é uma característica peculiar dos indivíduos que são homozigotos recessivos. Quando a gente fala que o cara ele é homozigoto, alguma coisa é igual, os genes são iguais. Mas o que a gente tem? A gente tem que esse gene que está igual, ele pode ser aquele gene que nós chamamos de dominante, ou aquele gene que nós chamamos de gene recessivo. O gene dominante é aquele que toda vez que ele está presente no par, né, de homólogos, toda vez que ele está presente, a informação que está armazenada nele, ela vai ser expressada. E o indivíduo que é recessivo, o gene que é recessivo, ele tem uma condição. Para ele se expressar, ele sempre precisa estar em dose dupla. Então, eu preciso sempre receber um gene recessivo do meu pai e um recessivo da minha mãe, tá? Sempre em homozigose, para ele conseguir se expressar. Então, aqui, na letra D, ele está falando de uma característica que é peculiar dos indivíduos que são homozigotos recessivos. Por quê, Pri? Porque o cara que é um homozigoto dominante, ele vai expressar o gene de qualquer forma. Se está em dose dupla ou se ele está em heterozigose, se o cara for um heterozigoto, ele vai expressar isso de qualquer forma. Para quem não conseguiu enxergar, vou desenhar. Imagina que essa varetinha que eu estou desenhando aqui é o seu DNA. Vou posicionar nele o gene. Para poder indicar o gene, a gente usa uma letra do alfabeto, qualquer letra, tá bom? Então, eu posso representar da seguinte maneira. Vou usar a letra P maiúscula aqui e a letra P maiúscula aqui. A outra representação vai ser a letra A maiúscula e a A minúscula. Quem é quem aqui? Aqui seria gene em heterozigose, homozigose, o que seria isso? E aqui embaixo, o que seria isso daqui? Como que eu iria me referir a esse par de genes alelos? Olhando por essa pequena representação. Tá vendo que as duas letras são iguais? No tamanho. Maiúscula, usei letra maiúscula. Eu poderia usar a letra minúscula. Tudo bem? Então, vai. Aqui, como é igual, eu falo que é homozigoto. Nesse caso, é homozigoto o quê? Dominante, porque eu estou representando esse gene com a letra maiúscula. Então, é uma regrinha de nomenclatura dentro da genética. Aí, e o caso de baixo? Eu estou usando a letra A para indicar um gene qualquer. Só que no primeiro cromossomo aqui, eu coloquei a maiúscula. E no segundo, eu coloquei a letra A minúscula. É a letra A porque o gene é uma característica do indivíduo. Tá? É qualquer característica. Essa característica ela não vai ser sempre igual. Tudo bem? Seu pai pode mandar uma informação, sua mãe mandou outra, é o que aconteceu aqui. Então, para indicar que a informação que você recebeu dos seus pais não é igual, que eles são diferentes, a gente fala que o cara é um heterozigoto.
Agora, veja bem. Qual dos dois genes aqui que ele vai conseguir trabalhar e vai produzir um fenótipo, tá? É o gene dominante. É esse cara aqui, ó. Mas note que no par ele tá sozinho, aparece só uma vez o gene dominante, não interessa. Ele apareceu, então ele vai conseguir se expressar porque esse gene impera sobre o outro, ele é dominante. Esse aqui, ó, o recessivo fica quietinho. Aqui, ó, tá vendo que apareceu o gene dominante em dose dupla? Então, seja em homozigose ou em heterozigose, o gene dominante ele vai se expressar. O recessivo só vai se expressar se, ó, se vier exatamente a mesma informação dos dois genitores. Então, por exemplo, se eu tiver isso daqui acontecendo, ó, a letra minúscula está indicando que é recessivo, mas está minúscula nos dois cromossomos, ó, tá vendo? No pai, no que veio do pai e no que veio da mãe. É igual homozigoto. Qual homozigoto? O recessivo. Então, aqui esse gene recessivo se expressa. É a única condição que ele tem para poder trabalhar. Então, a letra D não é por quê? Por conta disso. Aquele gene que só se expressa aos pares, sempre em homozigose, é o gene recessivo, tá bom? Vamos para o próximo exercício, minha gente. Esse caiu no Enem. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Então, o cara pegou uma planta que tem folha verde e clonou ela. Fez outra igualzinha. Esse conjunto ele foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica. Só uma coisinha que foi diferente. A condição de iluminação. Tá? Sendo que um grupo de plantas ele foi exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro grupo de plantas foi mantida no escuro. Então, vamos desenhar essa brincadeira? Então, quando eu digo para você que a planta tem folha verde, tá aqui, a folha bonitona, pá. Como é clone, uma é igualzinha a outra, geneticamente igual. Se eu estou produzindo uma característica aqui nesse indivíduo e eu estou falando para você que esse cara aqui que eu fiz é clone, é porque o DNA que esse indivíduo tem, ele foi copiado. E a partir disso foi produzido um outro indivíduo que tem o mesmo DNA que ele. Se tem o mesmo DNA, tem o mesmo genótipo. O genótipo é igual. Para esse genótipo ele trabalhar, ele vai depender de algumas características do ambiente. Então, ó, o DNA do indivíduo tem uma informação. É para ele produzir folha verde. Se ele receber a condição do ambiente que vai fazer com que essa cor se expresse. Se tiver tudo certinho, puf, essa característica vai acontecer. Certo? O genótipo está ali. Tudo diz para que ele vá produzir o que tem que produzir. É essa a função do genótipo. Agora, qualquer alteração que tiver no ambiente vai resultar numa alteração da característica expressada. É isso que ele quis dizer para nós aqui, quando, ó, esse conjunto foi dividido em dois grupos que receberam tratamentos diferentes, tá? Qual foi o tratamento diferente, ó? Um grupo foi exposto à luz solar e o outro grupo foi mantido no escuro. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho o grupo A e aqui eu tenho o grupo B. O grupo A é o grupo que eu falei para vocês que recebeu iluminação solar. Então, vou pôr assim, ó. Com iluminação. O grupo B eu vou chamar daquele grupo que está no escuro. Olha o que aconteceu. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, igual à planta mãe, a original. Então, aqui no grupo A, o que aconteceu com as folhas? As folhas ficaram verdes. Agora, o que aconteceu com a plantinha que ficou no escuro? Ó, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folha verde, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amarelas. Ó, o que mudou?
Aquilo que o indivíduo está expressando, ou seja, a cor da folha, foi isso que mudou. Em genética, qual que é a expressão que a gente usa para nos referirmos à característica expressada? Então, o fenótipo está diferente. A gente mudou o genótipo? Em algum momento aqui foi falado que mexeram lá no DNA dessa planta? O genótipo é o mesmo. Qual a alternativa que a gente tem essa resposta? Então, quando foi falado que a planta foi clonada, foi justamente para a gente se tocar que se essa planta mãe, essa planta original, tem folha verde, então as filhas, as clonadas, também tem que ter folha verde. O que eu estou mexendo ali? Eu estou brincando para ver como que a planta se comporta, dependendo do lugar onde eu coloco. Então, eu poderia, por exemplo, ter pegado uma planta, colocado num solo diferente, um solo que tem um pH diferente, que recebeu nutrientes diferentes. Será que esses nutrientes ou esse pH diferente do solo iria provocar alguma alteração no fenótipo? Tem plantas que sim. Tem planta que muda a cor da pétala só porque você mudou o pH do solo. Ó, se eu pegar essa planta, vamos dar um exemplo, se eu pegar uma planta, colocar num solo onde o pH é ácido, a mesma planta colocar num solo onde o pH é básico, e ela manifestar o quê? Fenótipos diferentes, o que eu estou modificando é a característica expressada, não é o genótipo. Ah, Pri, quero confirmar para ver se isso está certo. Pega a mesma planta, pega duas plantas da mesma linhagem, coloca as duas plantadas assim no mesmo solo. Num solo com pH ácido, beleza? Você vai ver que elas vão manifestar o mesmo fenótipo. Pega a mesma plantinha e coloca num solo de pH básico. Você vai ver que ela vai expressar a mesma característica. Se você comparar uma planta com a outra quando ela está em solos diferentes, aí você percebe a diferença daquilo que foi expressado, tá bom? Então, eu não estou mexendo no DNA da planta. Eu estou alterando as condições do ambiente que influenciam na expressão desse gene, tá bom? Então, ó, a nossa alternativa aqui é a letra que fala que o genótipo é idêntico. O que mudou foi o fenótipo. Então, a letra B. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula com a Tia Pri.